A gente usa mindfulness e meditação como sinônimos, né? Mas não são exatamente, né? Mindfulness, ele é uma técnica meditativa, quer dizer, mindfulness não é nada, na verdade. Mindfulness é um estado que a gente alcança numa prática, né? E essa prática, por acaso, é uma meditação budista, né? Mas não é exatamente é uma meditação, mas quando a gente fala de meditação, existe 1 milhão de meditações, muitas meditações diferentes, muitos mestres diferentes, mestres que dão meditações específicas da filosofia daquele mestre, mesmo que seja um mestre hindu, por exemplo, né? Assim, na Índia só tem mestre, né? Muito guru, né? Tem muito guru. Então, mesmo que seja um mestre indiano, ele tem a sua própria metodologia meditativa. Isso faz com que as meditações sejam diferentes? Sim e não, porque as meditações, elas são, todas elas, independente da metodologia delas, elas são para que a gente possa focar a atenção. É um exercício de foco de atenção, de concentração. E aí, a gente pode utilizar um monte de coisa para isso, né? A gente pode utilizar um objeto, que a gente... Me empresta seu copo, por favor? Um objeto que a gente vai olhar para ele aqui, né? E Rudolf Steiner, criador, né, fundador da antroposofia, né? Todo mundo conhece, né? A meditação dele, ele é super assim, né? Tipo, quadrado, metódico, assim, né? Tipo, branco é branco, não é off-white. Branco é branco, não é off-white. Então, eu ponho o copo aqui, você vai meditar sobre o copo, meditar sobre o copo, né? Você vai prestar atenção no copo e você vai falar tudo que você vê sobre o copo ou que você sente sobre o copo. Eu estou vendo através da claridade alguns pontos mais claros, outros pontos menos claros, mais escuros, outros bem mais escuros. Ele é feito de um formato X e tem um material Y e esse material... E assim ele vai meditando sobre o copo. A atenção dele está no copo e isso para ele é uma meditação. Então, as meditações, todas elas, para focar, elas utilizam objetos, que podem ser objetos externos, né? Então, o mindfulness mesmo utiliza isso. E se a gente prestasse atenção no som agora? Ó, as folhinhas estão balançando com o vento e a gente consegue escutar. E eu estou falando que estão balançando com o vento porque eu já tenho 50 anos e eu sei que está o vento batendo. Mas se está minha sobrinha aqui de 4 e eu peço para ela escutar isso, ela vai escutar de um outro jeito, assim, ela não vai saber que é o vento que está balançando. Então ela não categoriza isso imediatamente. Ela simplesmente vai perceber que existe um som que é agudo, intermitente e que é sincrônico com algo que eu estou sentindo mais frio na minha pele, sabe? Então isso é uma meditação que usa um objeto externo, né? O som, as cores, tudo que os nossos sentidos podem captar, né? E para o mindfulness, a mente é um sentido. Ele coloca a mente como um sentido. Não só o mindfulness, acho que o budismo também, porque o mindfulness tem a raiz no budismo. E com isso a gente tem um mundo todo interno, né? Porque a gente não nasce categorizando as coisas, a gente vai categorizando as coisas à medida em que a gente vai aprendendo as categorias das coisas, né? E aí a gente guarda talher na gaveta de talher e não na pia junto com a escova de dente, né? Então, porque a gente sabe que as coisas são diferentes. As crianças podem fazer isso, guardar a escova de dente dentro da gaveta dos talheres. E a gente dá risada, não é isso que a gente faz? Agora vai o marido colocar o negócio lá, né? Aí a coisa complica, né? Então, a ideia de ter a mente como um sentido e usá-la como um objeto. Normalmente, a mente
ela é o sujeito que observa o objeto. Ficou difícil? Normalmente a mente é quem categoriza, é quem analisa, é quem pensa sobre as coisas. Então ela é o sujeito observando o objeto. Ela observa as coisas em terceira dimensão e ela é a primeira pessoa. Ela observa as coisas em terceira pessoa, é um objeto, está longe de mim, e eu sou a primeira pessoa observando isso. Mesmo que eu não pense nada sobre isso, eu estou observando isso. O Mindfulness fala assim, tá bom, então olha só. Não só o Mindfulness, são várias meditações, né? Então tá, a mente está olhando para as coisas como objeto em terceira pessoa. Então, e se a gente olhasse a mente como uma terceira pessoa, como um objeto? E o Mindfulness traz isso, assim, vamos olhar a mente, não só o Mindfulness, várias meditações trazem isso. Vamos olhar a mente como um objeto? E quando a gente começa a olhar a mente como objeto, além de complicar, porque fica muito complexo, você não sabe quem é que está vendo quem, dá uma certa miopia, assim, tipo, onde é que está? Está longe ou está perto, sabe? Porque o observador se confunde com a mente. Né? Exatamente, exatamente. Né? Esse desligamento entre eu sou aquilo que eu penso e aquilo que eu entendo do mundo e aquilo que eu consigo programar, planejar, executar no sentido da mente mesmo, colocar o business plan, whatever, seja lá o que for, a gente se identifica com isso, né? E quando eu passo a olhar a mente como um objeto, eu começo a descolar isso. Isso pode ser perigoso, né? Porque eu posso criar uma cisão em pessoas que têm traumas, em pessoas que já são esquizofrênicas, sei lá, tô também exagerando, né? Mas se a gente faz isso com delicadeza, com gentileza, com curiosidade, eu começo a criar uma possibilidade de ser Fernando Pessoa na vida, assim, de ser vários eus, né? De poder observar e ser Alberto Caeiro em alguns momentos, Ricardo Reis em outro, Fernando Pessoa eu mesmo, porque eu começo a brincar com a possibilidade de perceber a minha mente pensando, categorizando, planejando, fazendo estratégias.